boa tarde. Nós continuamos com Esfera Pública desta quarta-feira, 24 de agosto de 2022. Quarta-feira de sol brilhando lá fora e calor, gente, calorão. Sábado, segundo meteorologistas, chegaremos a 30 graus. E, claro, depois a chuva deve dar as caras novamente. Sindiágua, a água é essencial para a vida, para a saúde das pessoas. É um bem público para todos e não pode ter dono. Onde a água foi privatizada, o serviço piorou e o preço subiu. Sindiágua RS. CP+, com o CP+, você vive bem. Tenha seguro em acidentes, teleorientação em saúde e descontos em medicamentos. Peça agora 0800 009 9100, correiodopovo.com.br/CP+. E hoje nós estamos falando de eleições com estudiosos e pessoas experientes e que entendem muito dessa pauta. E agora já está conosco o sócio fundador da Critério, resultado em opinião pública, Kleber Benvenu. Boa tarde, Kleber. Oi, Thaline, queridos amigos da Rádio Guaíba, que bom falar contigo, Thaline, saudades. Verdade, quanto tempo, né? Eu lhe incomodava muito quando o senhor estava na chefia da Casa Civil. Verdade, deixei de ser fonte, mas estamos aqui na luta ainda, na lida. Mas agora, aquela história do outro lado do balcão, né, Thaline? Exato, eu não lhe incomodo mais como fonte, mas a amizade segue, né? Não, isso aí faz parte do jogo. Isso agora, aí. Kleber, eu estava conversando aqui com o Tércio Sacol, cientista político, professor, um estudioso, principalmente aí da questão envolvendo o rádio. Nós temos uma campanha bastante atípica por uma série de questões, né? A ampla polarização que se vê em nível nacional, é a campanha mais curta desde 94, quer dizer, começou há pouco tempo e a gente já tem agora 39, 40 dias só de campanha pela frente, e nós temos a estreia na sexta-feira dos programas eleitorais de rádio e TV e das inserções ao longo das programações que tradicionalmente eram consideradas decisivas, assim, essas veiculações para o desfecho das urnas. Mas nós temos cada vez mais e de forma mais profissionalizada a ascensão das redes sociais nas campanhas eleitorais. Faz uma análise para mim, para os ouvintes, do que significa realmente as redes sociais agora têm mais peso, os programas continuam sendo decisivos, o que a gente pode fazer de projeção, assim, especialmente para a eleição desse ano, né, em que as redes de 2018 já foram protagonistas e esse ano, então, nem se fala. É verdade, Thaline. Nós tínhamos uma série histórica pré-redes sociais, e até no começo da ascensão de redes sociais, que mostrava que, por exemplo, o candidato que tivesse mais tempo de TV, eu não me lembro o tempo que foi pesquisado essa série histórica, mas algo como 10, 15 anos, sempre acabava no segundo turno, invariavelmente. Então, tu via como era significativo, decisivo, o tempo de televisão, né? A quantidade do programa e as inserções nos horários esparsos, né? Quem quebrou essa sequência histórica foi a última eleição, especificamente o caso do Bolsonaro, né? Então, foi uma quebra de paradigma. Bom, quando se quebra uma série histórica, não significa que tenha mudado tudo, né? Tem-se um paradigma que foi quebrado, que pode se repetir, mas tem toda uma experiência acumulada que também se mantém. Traduzindo, Thaline, o que eu quero dizer com isso? É inegável a força das redes sociais hoje no debate político brasileiro, né? A produção de conteúdo 24/7, a difusão da discussão política em todas as camadas sociais, e aí tem muita gente que, Thaline, está só olhando o lado ruim das redes sociais. As redes sociais
potencializou o ódio, as redes sociais potencializou o radicalismo, que em medida é verdade, eu concordo, mas, por outro lado, potencializou o debate político. Isso é absolutamente maravilhoso, democratizou a informação, democratizou as vozes, equalizou a potência de vozes. Uma vez, Thalina, era só nós, os jornalistas, que falávamos, os políticos, e o povo ouvia. Agora, Sim. a minha mãe lá de casa, com 78 anos, fala sobre política, se informa de fonte primária, o pobre fala, o idoso fala. Então, isso é participação popular, isso é participação política. Agora, pode ser que não está exatamente do jeito que a gente gostaria que estivesse, mas o fato é que as pessoas estão falando mais de política. E esse é um dado que está comprovado. Mas a questão, Kleber, que acho que a gente precisa mencionar aqui, e que daí envolve, né, o papel do jornalista, do jornalismo profissional, e da possibilidade de manifestação das pessoas nas redes sociais. De fato, democracia é isso, né? Então, mas o papel da checagem, Kleber, de fake news, e aqui eu estou falando fake news de todos os lados possíveis, também atrapalha um pouco, porque tem gente que não checa, e não checa, aquilo fica como verdade, daqui a pouco ainda passa adiante. Essa é uma questão que a gente tem que aprimorar, de alguma forma. Esse eu acho que é um papel, Thaline, que se renova para o jornalismo profissional, e do qual ele não pode abdicar, a sociedade não abre mão. Este é o papel do jornalismo profissional, de fazer a reta apuração dos fatos, a técnica apuração dos fatos. Pena quando o próprio jornalismo, às vezes, também tendencia, que também acontece, e a gente tem que ter autocrítica para enxergar. Mas, para mim, isso tu falaste bem, esse é um papel insubstituível do jornalismo. Ao lado desse livre debate social das redes sociais, o jornalismo pode e deve fazer um reto trabalho de checagem da informação, como tu bem falaste. Agora, isso tudo, né, esse bloco aqui das redes sociais, pode ter diminuído o papel da televisão, dos programas de rádio e televisão, mas não tirou a importância, sabe, Thaline? Aí tu pega, tem a exceção do Bolsonaro, mas resiste toda a outra série histórica da importância do Rádio TV. Vou te dar um exemplo recente aqui de Porto Alegre. Estou falando tecnicamente sem entrar no mérito. Manuela e Melo. Manuela, uma campeã de rede social, em termos quantitativos. Quem ganhou a última eleição para Porto Alegre? Melo. Trabalhou bem nas redes sociais, mas a Manuela tinha, se tu fosse olhar apenas sobre esse indicativo de quantidade, de capacidade de mobilização, muito mais sucesso. E o Melo ganhou a eleição. O que eu quero dizer com isso? Muita gente ainda, uma parte significativa do público continua consumindo televisão. A área do marketing eleitoral acaba ainda jogando muito suas fichas em termos de estratégia, conceito e posicionamento para quando começa o horário político eleitoral. Essa estratégia depois é que desce para as redes sociais. Então, tem muita gente hoje que está sem acesso à banda larga, né, em virtude, em parte, da crise econômica. Então, o rádio e TV tem um condão também de estrear para o jornalismo também, um pouco mais a pauta. Então, ela traz todo... a rádio e TV em si, mas ela traz toda uma onda assim, de estratégia, de armas sendo apresentada, de posicionamento das candidaturas, dos debates, percebe? Então, ela traz consigo todo um combo que também repercute. O que é produzido para a TV e para o rádio vai para as redes sociais. Então, ainda tem muita importância significativa. As pessoas vão parar na frente da TV, parte delas, para definir seu voto, mesmo que digam que não, mesmo aqueles que dizem, tá, início, eu presenciei acompanhando qualitativa. Você gosta do programa de rádio e TV político? Não, não gosto, mas assiste. As pessoas assistem os comerciais, está vendo a novela, passa no comercial, está vendo o noticiário da Record, então acaba tendo muita influência ainda, sem dúvida alguma. Agora, a questão das redes sociais, eu mencionei com o Kleber, com o Tércio Kleber, que ela tem, me parece que é uma questão, as pessoas querem interação.
Quer dizer, tu mencionaste a questão de que os políticos falavam, os jornalistas falavam, e agora as pessoas podem falar. E as redes sociais é uma via de duas mãos. As pessoas querem comentar, querem falar, e se comentam na postagem de um político, ou comentam e marcam um candidato e um político, elas querem respostas. Italine, então, simplesmente, né, postar ali, daqui a pouco deixar o eleitor, o internauta, no vácuo, pode acabar sendo um tiro no pé. E tu tá mexendo num ponto central que muitos ainda não entenderam. Justamente de um costume offline, Italine, entendeu? Sim. Faz o panfleto, entrega, faz o jornal, manda pelo correio e posto e vou para a vida. E não dá atenção para quem... O Juliano Tadeu, que é o nosso executivo aqui de comunicação política da Critério, ele diz assim, ele tem uma palestra em que ele fala isso. É como se tu passasse na rua, ou tu, o político, e um eleitor te dissesse assim, bom dia, deputada Taline, e tu virasse reto e não desse bola e fosse embora. É absolutamente a mesma coisa, só que na rede social. A pessoa conversa contigo e tu não responde. E poucas equipes estão preparadas para a interação. E eu vejo até na preocupação dos candidatos, sempre preocupados com uma estratégia de conteúdo, de conceito, de postagem, de cardismo, e poucos preocupados com o potencial de interação. Vou te falar um case aqui, né? Tecnicamente falando, tá, Taline? Acompanhou na Critério no Nascedouro. Case de redes sociais, por exemplo, do Marcel Van Hatten, que a gente acompanhou desde lá de trás. É uma equipe que se preparou também para a interação, né? Que ia lá um por um e procurava responder, conversar, eventualmente trazer para o privado, convidar para uma conversa com o gabinete. Porque se a pessoa está abrindo conversa contigo, mesmo que eventualmente te atacando, claro que tem uma parcela que não há espaço para diálogo, o diálogo não vai chegar a nada, quando é muito um hater, né, que falam, mas muita gente, quando abre um questionamento contigo, político, ele está abrindo uma conversa. E se tu persistires nessa conversa, acaba angariando, inclusive, o apoio. E pode representar um voto a mais ou um voto a menos, né, Kleber? Interação, né? Interação. E aí, de novo, é fácil falar, mas quando tem que ouvir... E hoje é isso, as pessoas querem ser ouvidas. Rede social possibilita um diálogo, né? Quem não entendeu isso, entendeu pouco ainda. As redes sociais não é uma mudança só de comunicação estrito sensu, né? É uma mudança até de civilização, de comportamento das pessoas, de quantidade de acesso à informação. Então, se a gente não entender isso, entendeu pouca coisa das mudanças aí havidas nos últimos anos em termos de comunicação política. Em relação às redes sociais, né? A gente já vê aí que os políticos e os coordenadores de campanha, os partidos que têm recursos para isso, estão contratando justamente equipes, já contrataram equipes especializadas e que cobram bastante caro justamente para garantir essa interação que a gente mencionou aqui, que é fundamental nas redes sociais. Além da questão da interação, Kleber, o que muda no formato de campanha política para a rede social? Muda um pouco, Taline, que as personalidades estão mais expostas. O discurso político está mais exposto. Então, ganha um pouco mais importância o posicionamento. O eleitor está mais vigilante. Até porque o pessoal vai pesquisar e acaba achando, né? Isso. Manifestações de anos atrás. Hoje o vídeo é eterno, tem muita gente preocupada com isso, sim, né? O vídeo é eterno. E também, assim, aquele velho político, moço ensaboado, né? Que é uma coisa, que é outra, que está a favor, mas está contra, mas muito antes pelo contrário. Esse está com um pouquinho de problema, porque a opinião dele, eu chamo do politiquês, né? Sim. Eu estava vindo até agora do debate ali dos candidatos a vice-governador da Federação e, infelizmente, eu vi de novo um pouquinho isso, quer dizer, tem que investir em educação, tem que investir em segurança. Sim, mas como? É isso, quer dizer, esse politiquês aí está meio... O eleitor está um pouco treinado para isso, então ganha importância o posicionamento. O que é posicionamento? É sobre o que tu diz sim
e é sobre o que tu diz não, sobre o que tu é a favor e sobre o que tu rejeita. E esse modelo antigo tem medo de comprar brigas, né? Aquela coisa do político que quer ficar bem com todo mundo. Isso sim está um pouco ultrapassado. Esse é o cara que tem um pouco mais de dificuldade de gerar percepção nas redes sociais. Dá para ser isso sem ser aquele radical, o lacrador, o bobalhão. Tem gente também, né? Que quer se posicionar todo dia. Qualquer ondinha já sobe, né? Tem muito oportunista de rede social aí, que o eleitor também tem que ficar muito atento para isso. Mas também o liso também está com um problema nas eleições a partir das redes sociais. Kleber, bem-vindo, estou aqui conversando contigo, a gente tá aqui no Estúdio Cristal, esse estúdio maravilhoso que apenas a Rádio Guaíba tem, e acabou de descer aqui na frente do Estúdio Cristal para caminhar aqui na Andradas o presidenciável do PDT. Olha aí, Ciro Gomes, exato, eu estou vendo ele aqui, ele abanando para as pessoas, e daí quero aproveitar e fazer um gancho aqui contigo, principalmente, né, temos as redes sociais, né, essa inovação, e nós tivemos campanhas, as campanhas municipais, que acabaram acontecendo ali em meio à pandemia. Nas eleições deste ano, Kleber, o olho no olho, o corpo a corpo, chamado corpo a corpo, volta a ter força, porque eu não sei, eu tenho andado pelas ruas e eu percebo uma campanha muito mais pulsante nas redes sociais do que nas ruas. Olha, Thaline, eu tenho a mesma impressão que tu. O corpo a corpo, olho no olho, sinceramente, é uma questão de quantitativa. Não tem força quantitativa, quer dizer, é um tipo de campanha que não tem escala, não tem alcance. Agora, ela precisa ser feita até para fins de captação de imagem, muito sinceramente, para fins de gerar notícia, como nós acabamos de noticiar aqui o Ciro Gomes. Então, ela mais é simbolismo político e produto de comunicação do que campanha quantitativamente falando, sabe? Então, é aquela coisa assim, tem que fazer, mas muito sinceramente não é isso. Com um post tu atinge milhares de pessoas e com uma caminhada que o número de eleitores acaba sendo bem inferior. Isso, imagina um comercial de TV às 8 da noite nas grandes redes de televisão. É uma questão de escala, de alcance de público. Agora tu apertar a mão do teu candidato ou de um candidato que tu simpatize, ou, vamos lá, porque as eleições ultimamente, ou de um candidato que tu não tenha, que tu não seja anti o candidato. Isso. Tu apertar a mão dele, ele conversar ali contigo, te dar um abraço, é uma questão que pode mudar, né? Ela é mais pessoal, né? Mais e o pessoal... Né? Exato. Mas aí tu disseste bem, para eleição de vereador, prefeito e para deputado, acho que faz muito sentido, né? Tanto é que os deputados agora estão todos eles em roteiro, né? Visitando prefeitos. Sim, para entrevistá-los agora só por telefone, porque não ficam mais em Porto Alegre. Mas essas campanhas de massa populacional, né? Mais é para efeito simbólico mesmo, para captação de imagem. Tem que fazer, né? Não pode ter um candidato dentro do estúdio o tempo inteiro. Mas, assim, em termos de angariar votos. Agora, nós teremos, em virtude da característica dos candidatos dessa eleição, novamente, Thaline, vamos observar isso, já começaram, né? Comícios, velhos e bons comícios com grande contingente populacional, né? Coisa que a gente não via há muito tempo, né? Comícios muito mobilizadores. A política está quente na vida social. E, de novo, eu acho isso mais bom do que ruim, né? O que nós temos que dar uma paradinha são nos excessos, né? De parte a parte, cuidar para que isso não descambe. E na violência também, né, Kleber? Tem muitas pessoas com medo de ir nos comícios, exatamente. Os próprios candidatos, né? O presidente Jair Bolsonaro, imagino a preocupação da segurança do presidente cada vez que ele sai na rua para um ato de campanha, assim como o ex-presidente Lula, e principalmente porque tivemos o episódio primeiro a polarização e a facada em 2018, então o medo também permeia, né, esse viés eleitoral, infelizmente. Tomara que as campanhas cuidem disso, né,
Ou seja, e também isso é muito responsabilidade das lideranças também partidárias, né, Kleber? Que seja cívico, né? Porque muito tempo, Thaline, a gente pediu participação da população brasileira na política. E tá tendo, aquela hashtag tá tendo, né? Talvez Sim. não seja bem do jeito que a gente quer, agora a gente quer educar um pouco o povo. Só que é o quadro do momento que a história nos ofereceu, né? Tá todo mundo falando de política, nós estamos diante dos maiores líderes de massa da história, que provocam alavancas emocionais, são tipos de liderança muito forte, com apelo popular, cada uma absolutamente do seu estilo, mas inegavelmente elas têm capacidade mobilizadora. Isso é um dado da realidade da história do Brasil. Isso gera mobilização, e se outros não conseguiram, né? Porque eu vejo que tem criticando a polarização. Muito bem. Agora, por que o eleitor brasileiro, 70%, 80%, está nessas opções? Talvez porque estes outros campos não foram capazes de produzir líderes, propostas, alavancas, capazes de mobilizar a população brasileira. Então, tem problema também em quem não foi capaz de apresentar outra alternativa, tu percebe? Porque só rejeitar Sim. a polarização, a gente se bota num trono de avaliador da história e fica muito fácil também. É isso que eu estou querendo dizer, né? Sem entrar no mérito de um ou do outro, estou inclusive falando que a gente está na frente de dois líderes muito interessantes do ponto de vista da comunicação política, do ponto de vista do legado histórico, né? E aí, sem entrar no mérito, porque cada um teremos juízos diferentes sobre isso. Só que são dois caras mobilizadores, que a história produziu, mal ou bem, e as pessoas se mobilizam em relação a ela. Bom, então, aí não pode culpar as pessoas por causa disso, porque a política brasileira, os partidos tradicionais ou de outros campos, não conseguiram apresentar alternativa melhor. Verdade. Temos que conversar mais. Kleber, bem-vindo. Agora eu vou começar a te incomodar de novo, mesmo na Casa Civil. A minha vista Kleber... também é boa aqui, viu? Oi? A minha vista também é boa. Olha aqui, vou mostrar para ti, os ouvintes lá, ó. Ai, eu não tô com os ouvintes estão, mas eu não tô com a vista aqui aberta para mim. Eles estão vendo o Guaíba ali, ó. Ai, que maravilha! É uma beleza. Kleber, bem-vindo. Aí o dia tá lindo, né? Tá lindo, é. Sócio fundador da Critério, resultado em opinião pública. Kleber, muito bom falar contigo de novo, muito bom te ouvir. Obrigada pela disponibilidade. Manda um beijo enorme para a querida da Soraya. Vou mandar, tá de férias. Tá de férias, eu sei. E uma boa tarde e um bom trabalho para ti. Para ti, Thaline, também, muita admiração e respeito pelo teu trabalho, pela tua seriedade, e um abraço também para toda a equipe da Rádio Guaíba, os colegas aí. Tudo de bom.